Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre divisão com números decimais. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Nessa primeira parte, nós vamos ver a divisão de dois números naturais com o resultado em decimal exato. Então vamos lá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é 26 dividido por 4. Então 26 dividido por 4 é igual a 6. 6 vezes 4 igual a 24. E 24 para 26 falta 2. E agora, duas unidades eu consigo dividir por 4? Não consigo. Porém, se eu transformar as duas unidades para décimos, aí eu consigo dividir por 4. Então, eu vou acrescentar o zero e transformar as duas unidades em 20 décimos. E quando eu transformo aqui, unidades para décimos, acrescentando zero, aí eu tenho que colocar a vírgula aqui no meu quociente, porque o próximo número que vir aqui agora vai ser décimo, porque agora eu tenho 20 décimos para dividir por 4, que é igual a 5 décimos. Então, 5 vezes 4 igual a 20. E zeramos aqui a conta. Então, quer dizer que 26 dividido por 4, o resultado é 6 inteiros e 5 décimos. E agora aqui eu tenho 6 para dividir por 8. Então, 6 eu não consigo dividir por 8. Então, eu tenho que transformar essas 6 unidades para décimos. Então, eu vou acrescentar um zero aqui e vou transformar 6 unidades em 60 décimos. E eu acrescentei um zero aqui, então eu vou ter que acrescentar o zero e colocar a vírgula, porque agora eu tenho 60 décimos. Então, o resultado vai ter que ser em décimos. Então, 60 dividido por 8 é igual a 7, porque 7 vezes 8 é igual a 56. E 56 para 60 falta 4. E agora eu tenho 4 décimos, e 4 décimos eu não consigo dividir por 8. E agora eu vou transformar 4 décimos para centésimos. Então, eu vou acrescentar um zero aqui e vai ficar 40 centésimos. Então, 40 centésimos eu divido por 8 é igual a 5 centésimos. 5 vezes 8 igual a 40. E zeramos aqui a nossa conta. Quer dizer, então, que 6 dividido por 8 é igual a 75 centésimos. E o próximo exemplo, eu tenho aqui 123 dividido por 150. Então, 123 eu não consigo dividir por 150. Então, eu vou acrescentar um zero e vou estar transformando, então, essas 123 unidades para 1.230 décimos. E aí, a gente vai colocar, então, o zero e colocar a vírgula. E agora eu tenho 1.230 para dividir por 150. E aí, nós vamos ver, o resultado vai ser 8, Porque 8 vezes 150 é igual a 1.200. E 1.200 para 1.230 sobra 30. E agora, 30 décimos eu não consigo dividir por 150. Então, eu vou transformar 30 décimos em centésimos. Então, eu vou acrescentar um zero aqui e transformar para 300 centésimos. Agora, eu consigo dividir 300 por 150, que é igual a 2 centésimos. 2 vezes 150 igual a 300, então o resto, zero. 3 dividido por 8, então, eu não consigo dividir, eu vou acrescentar o zero e transformar, então, 3 unidades para 30 décimos. Agora eu consigo dividir, Vamos colocar o zero e a vírgula. 30 décimos dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 8, 24. E 24 para 30, falta 6. E agora? 6 décimos eu não consigo dividir por 8, então eu vou acrescentar um zero e transformar 6 décimos para 60 centésimos. O 60 dividido por 8 é igual a 7, 7 vezes 8, 56. E 56 para 60 resta 4. Agora eu tenho 4 centésimos. E 4 centésimos eu não consigo dividir aqui por 8. Então, agora 4 centésimos eu não consigo dividir por 8, eu vou transformar 4 centésimos em milésimos. E aí, vou acrescentar o zero, então, 4 centésimos virou 40 milésimos. 40 milésimos dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8, 40. E zeramos aqui a nossa conta. Então, quer dizer que 3 dividido por 8 é igual a 375
milésimos. E na próxima parte, nós vamos estar fazendo mais direto, né? Sem ter que ficar falando décimos, centésimos. Vamos falar de forma mais prática, né? Vamos falar em acrescentar o zero e já partir para a divisão, mas de forma mais rápida. Então, na próxima parte, nós vamos ver mais alguns exemplos. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte agora nós vamos ver a divisão de dois números naturais, tendo como resultado uma dízima periódica. Na parte anterior nós vimos os resultados, né, sendo uma decimal exata. E agora nós vamos ver o resultado sendo dízima periódica, ou seja, um decimal infinito, né? Vai ter uma parte que vai ficar se repetindo infinitamente. Vamos lá então? Primeiro exemplo, eu tenho 2 dividido por 3. E 2 eu não consigo dividir por 3, então eu transformo duas unidades para décimos. Então 20 dividido por 3, agora eu acrescento o zero e coloco a vírgula, porque se eu acrescentei um zero aqui no meu dividendo, então acrescentamos o zero aqui. 20 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3 igual a 18. E 18 para 20 falta 2. Novamente, 2 décimos eu não consigo dividir por 3. Então, eu vou acrescentar mais um zero e transformar para centésimos. Aí, 20 dividido por 3 igual a 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 9, falta 2. E aí, vocês podem já estar percebendo que nós vamos estar sempre conseguindo aqui o 6 como resultado e sempre vai sobrar o resto 2. Então, aqui vai ficar, né, infinitamente resto 2 e aqui no nosso quociente vai ficar também infinitamente sendo 6 aqui. Então, isso é um resultado que a gente fala que é uma dízima periódica, ou seja, não tem fim, né? É infinito aqui o nosso quociente. Então, essa parte aqui é a parte que vai ficar se repetindo, né, infinitamente. Então, nós podemos colocar que o resultado aqui, ó, de 2 dividido por 3 é igual a 0,6. E aí, como o 6 é a dízima periódica, nós colocamos em cima um traço desse número, né, para representar que ele é a dízima periódica, que ele é a parte que se repete, que nós também chamamos de período, né? Período é a parte que se repete aqui na dízima periódica. Então, próximo exemplo agora, 27 dividido por 110. E eu não consigo dividir 27 unidades para 110, então eu acrescento um zero, transformando aqui para 270 décimos. E aí agora eu consigo dividir. E vamos colocar o zero e acrescentar a vírgula. 270 dividido por 110 é igual a 2. 2 vezes 110 é igual a 220. E 220 para 270 falta 50. E 50 décimos eu não consigo dividir por 110, eu acrescento um zero, transformando para 500 centésimos. Agora eu consigo dividir, 500 por 110 é igual a 4, e 4 vezes 110 é igual a 440. 440 para 500 falta 60. E 60 centésimos eu não consigo dividir, aí eu acrescento um zero e transformo para milésimos. Aí 600 eu divido por 110, vai ser igual a 5. 5 vezes 110 é igual a 550. E 550 para 600 falta 50. 50 eu não consigo dividir, eu acrescento o zero, né, que vai dar novamente 500. 500 dividido por 110 é igual a 4. E 4 vezes 110 é igual a 440. 440 para 500, falta 60. E eu completo com zero para estar dividindo, né? 600 eu divido por 110 dá 5. 5 vezes 110, 550. 550 para 650. E aí, vocês já podem estar percebendo que nós temos aqui uma dízima periódica. E a parte que vai ficar se repetindo aqui é 45, 45. Então, essa parte é a dízima periódica. Então, quer dizer que 27 dividido por 110, nós vamos ter como resultado 0,245. Em cima do 45, então, nós vamos colocar o traço representando que essa é a dízima periódica, né? Que é a parte que vai ficar se repetindo infinitamente aqui nessa divisão.
Próximo exemplo agora, 7 dividido por 15. 7 unidades eu não consigo dividir por 15, então eu acrescento 0, eu transformo para 70 décimos e agora eu divido por 15. Coloco 0, acrescento a vírgula, 70 dividido por 15 é igual a 4. 4 vezes 15 é igual a 60 e 60 para 70 falta 10. 10 décimos eu não consigo dividir por 15, acrescento um 0. 100 centésimos agora eu consigo dividir por 15, que vai dar 6. 6 vezes 15 igual a 90. 90 para 100 falta 10. E aí, 10 eu não consigo dividir, acrescento 0 novamente. 100 eu divido por 15, vai ser igual a 6. 6 vezes 15 igual a 90. E assim por diante. Vai sempre sobrar resto 10 aqui. E no quociente vai estar dando o 6 aqui, né, infinitamente. Então, a parte que se repete aqui é o 6. Quer dizer, então, que 7 dividido por 15 tem como resultado 0,46. Em cima do 6 a gente coloca o traço para representar que é esse número, né? Que é essa parte aqui desse número que vai ficar se repetindo infinitamente. Então, 0,46 centésimos é o resultado aqui dessa divisão. Próxima parte, vamos ver mais alguns exemplos. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte agora nós vamos ver a divisão por 10, 100 ou 1000. E vamos relembrar um pouquinho aqui da multiplicação por 10, 100 ou 1000, que foi a aula anterior que eu passei para vocês. Na aula anterior nós falamos sobre a multiplicação com números decimais. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link da aula anterior, caso vocês tenham dúvida aí sobre a multiplicação com números decimais. E aqui nós temos 1,46 vezes 10 e o resultado é 14,6. Então na aula anterior eu falei para vocês que na multiplicação por 10, 100 ou 1000, nós vamos andar com a nossa vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que eu tiver no número. Então, aqui no 10 eu tenho apenas um zero, então eu vou andar uma casa para a direita, né, com a minha vírgula. E o resultado ficou 14,6. E aqui na multiplicação por 100, ó, aqui nós temos 5,398 multiplicado por 100 e ficou o resultado 539,8. Então, nós andamos duas casas para a direita, duas casas. Mudamos, então, para o 9 aqui, né, a vírgula. E aqui nós temos 1,658 vezes 1000. E aí ficou o resultado 1658. Então, nós andamos três casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3 casas. E ficou o resultado aqui, 1658. Já na divisão, que nós vamos ver agora, é o contrário. Ao invés de eu andar com a vírgula para a minha direita, eu vou andar para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros que eu tiver aqui no número. Então, aqui eu tenho 18,7 dividido por 10 e vai ficar como resultado 1,87. Então, eu vou andar para a minha esquerda a quantidade de zero que eu tiver aqui no número. Então, eu tenho um zero, andei uma casa, né? Então, ficou 1,87. Agora, aqui eu tenho 238,94 dividido por 100. Então, eu tenho duas casas para eu andar para a esquerda. Então, duas casas. O resultado vai ficar 2,3894. E agora, eu tenho 145,32 dividido por 1000. Então, no 1000 nós temos 3 zeros. Então, nós vamos andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3 casas e a gente completa com 0. Coloquei a vírgula e completei com 0. E aí ficou 0,14532, né? Aqui ficou um número bem grande, né? E eu vou fazer para vocês apenas essa primeira divisão aqui, né? Vocês já compreenderam aqui, então, que nessas divisões por 10, 100 ou 1000, basta a gente estar andando com a vírgula para a esquerda a quantidade de zeros que eu tenho no número. Mas vamos fazer uma conta aqui, né, de forma normal. Então, 18,7 dividido por 10, quando eu tenho um número decimal aqui, dividido por um número natural, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas decimais para que eu possa fazer uma divisão de forma normal, né, esquecendo a vírgula. Então, eu tenho uma casa decimal aqui, então eu tenho que completar aqui no meu divisor essa casa decimal. Então, eu vou completar com 0. E, a partir desse momento, eu esqueço, né, que tenho a vírgula. Então, eu elimino a vírgula e fica
um número inteiro aqui, ó, 187 agora dividido por 100. E 187 dividido por 100 é igual a 1. 1 vezes 100, 100. 100 para 187, falta 87. E 87 agora, eu não consigo dividir por 100, eu completo com 0, coloco a vírgula, e aí faço 870 dividido por 100. É igual a 8, 8 vezes 100, 800. 800 para 870, falta 70. E 70 eu não consigo dividir por 100, eu completo com 0, fica 700. 700 dividido por 100 é igual a 7. 7 vezes 100 igual a 700. E aí a gente zerou aqui a conta. Quer dizer, então, que 18,7 dividido por 10 é igual a 1,87, ou seja, 1 inteiro e 87 centésimos. Próxima parte agora nós vamos ver a divisão de número decimal por um número natural e a divisão de um número natural por um número decimal. Pessoal, vamos lá então resolver mais alguns exemplos? Aqui eu tenho 9,84 dividido por 3, tá? Um número decimal dividido por um número natural. Primeira coisa que nós temos que fazer é igualar as casas decimais. Então, nós vamos olhar no número decimal quantas casas ele tem após a vírgula. Nesse caso, são 2 casas após a vírgula. E aí, nós vamos completar aqui o número natural também com essas 2 casas para que eles fiquem com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, o número natural inteiro, a gente vai supor que a vírgula esteja aqui. E vamos completar com 2 zeros. Após ter igualado aqui as casas decimais, nós vamos eliminar essa vírgula. Vamos esquecer que nós temos essa vírgula e vai ficar uma divisão normal. Então, 984 dividido por 300, que é igual a 3. 3 vezes 300 é igual a 900. 900 para 984 falta 84. E 84 unidades eu não vou conseguir dividir por 300. Então, vou transformar essas unidades em décimos, acrescentando aqui o 0. 840, agora eu consigo dividir por 300. Se eu completei aqui com 0, eu coloco a vírgula. 840 dividido por 300 é igual a 2. 2 vezes 300 é igual a 600. 600 para 840 falta 240. E 240 eu não vou conseguir dividir por 300, então eu vou transformar 240 décimos em centésimos. E agora eu consigo dividir. 2.400 dividido por 300 é igual a 8. 8 vezes 300 é igual a 2.400 e zeramos aqui a conta. Então, o resultado da divisão de 9,84 dividido por 3 é igual a 3,28. No próximo exemplo, eu tenho 2,7 dividido por 5. Também número decimal dividido por número natural. Então, vamos completar as casas decimais. Nesse caso, nós temos apenas uma casa decimal, então nós vamos completar com um 0. E após feito isso, nós eliminamos a vírgula e ficou uma divisão normal. Agora, 27 unidades dividido por 50, eu não consigo dividir. Então, eu tenho que acrescentar um 0, transformando aqui em 270 décimos. Se eu completei aqui com 0, então, eu vou colocar um 0 no quociente e a vírgula, porque o resultado agora vai ser um número que é décimo. Então, 270 dividido por 50 é igual a 5. 5 vezes 50, 250. 250 para 270 falta 20. 20 décimos eu não vou conseguir dividir por 50, então eu vou transformar ele em centésimos, acrescentando o 0. 200 dividido por 50 é igual a 4. 4 vezes 50 é igual a 200. Zeramos aqui a nossa conta. Então, o resultado da divisão de 2,7 por 5 é igual a 0,54. E aqui agora eu tenho 4 dividido por 2,5. Agora eu tenho, então, número natural dividido por número decimal. E da mesma forma que nessas operações anteriores, aqui também nós vamos igualar as casas decimais. Esse número decimal ele tem uma casa após a vírgula, então nós vamos completar aqui o número natural com um 0, né, que é uma casa após a vírgula. E depois vamos esquecer a vírgula, vamos eliminar essa vírgula. Agora eu tenho 40 dividido por 25, que é igual a 1. 1 vezes 25, 25 para 40 falta 15. E 15 unidades eu não consigo dividir por 25, então eu transformo em décimos, acrescentando 0. Se eu
Acrescentei o zero, então vou colocar a vírgula aqui no quociente. 150 dividido por 25 é igual a 6. 6 vezes 25 é igual a 150. E aqui nós zeramos a conta. Quer dizer, então, que 4 dividido por 2,5 é igual a 1,6. No próximo exemplo, nós temos 6 dividido por 1,6. Aqui também número natural dividido por número decimal. Nós vamos completar a casa decimal, que no caso é uma casa só. Então, nós vamos colocar um zero e depois eliminamos a vírgula. E agora eu tenho 60 dividido por 16. E 60 dividido por 16 é igual a 3, né? 3 vezes 16 é igual a 48. 48 para 60 falta 12. 12 unidades eu não consigo dividir por 16, eu acrescento um zero transformando aqui para décimos e coloco a vírgula. 120 dividido por 16 é igual a 7. 7 vezes 16 é igual a 112. 112 para 120 falta 8. Agora eu tenho 8 décimos. 8 décimos eu não consigo dividir por 16, então eu transformo para centésimos acrescentando o zero. 80 dividido por 16 é igual a 5. 5 vezes 16 é igual a 80. E aqui nós zeramos a conta. Então, 6 dividido por 1,6 é igual a 3,75. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido aí as divisões, né, de número natural por número decimal, de número decimal por número natural. Eu espero você na próxima aula. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.